a inflação no Brasil desacelerou para 0,43% em abril deste ano, se a gente comparar com março. Os dados são do IBGE e eu quero saber com a Danúbia qual é o reflexo na vida dos brasileiros, o que temos em termos de números e dados aí, além disso. Fala, Danúbia, bem-vinda. Oi, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tá mais difícil ir aos supermercados e também quem depende de medicamento, né? Tá mais caro, viu? Isso porque a alta da inflação foi impulsionada justamente pelo grupo de alimentos e bebidas e também medicamentos na área da saúde. Quando a gente fala da área da saúde, né? O reajuste de até 5% já tinha sido autorizado lá em março, dia 31 de março. Então a gente já via um aumento, né? Por parte dos medicamentos desde março, então. E agora, com essa inflação em 0,43%. Quando a gente fala do grupo de alimentação, o que está mais caro? A batata inglesa, o tomate e o café. O café é o que mais chama a atenção, porque ele já acumula uma alta nos últimos 12 meses de 80%. A gente não via essa alta desde quando o real entrou em vigor em 1994. Então, é um item, né, que o brasileiro adora, uma bebida que o brasileiro adora, mas que, de fato, está muito caro para conseguir consumir o café. A gente só tem um único grupo que registrou ali uma queda, né, quando a gente fala na questão da inflação, que seria o grupo de transportes. As passagens aéreas estão um pouco mais baratas, com uma baixa significativa de 14%. Esse resultado, então, de 0,43% do IPCA representa essa desaceleração em relação ao mês anterior, mas ainda assim tá difícil no mercado fazer compra. Quem depende de medicamento também tá difícil terminar o mês no azul. Há muita gente terminando o mês sempre no vermelho, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Danúbia. Percebam, né? O índice como um todo desacelera, mas a Danúbia traz o destaque para aquilo que está pressionando a inflação e que faz diferença na vida da população. Ou seja, embora haja uma desaceleração, o sentimento dela continua piorando ou parecido com o que se tem até agora, porque alimentos e medicamentos estão ainda num nível ou num patamar que incomoda ou incomodam o bolso de todos os brasileiros. Gustavo Segré. E é complexo isso, porque a pessoa escuta 0,40, aí ela vai no supermercado e fala, cadê o 0,40? Eu queria vir comprar por 0,40. É que naquela área não teve, né? E não tem. E são os produtos que estão aumentando por cima disso, são produtos sensíveis ao bolso. Quando a gente avalia o detalhe, por que não subiu tanto, por que diminuiu em relação a março? Por combustíveis e passagens aéreas. A pessoa que gasta em combustível não tem problema se o combustível estiver um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Não vai deixar de andar de carro, de moto ou do que for. Não vai deixar de andar de avião porque é uma necessidade de se locomover mais rápido. Não tem como, não vou de avião, então vou de carro. Não dá para fazer isso. Então também não vai impactar na decisão do consumo. Mas sim vai impactar na decisão do consumo de quem precisa, quer, deseja café ou deseja algum alimento. E quando você avalia, é 4,84 no ano, e a pessoa vai falar, desculpa, eu não estou vendo isso na realidade. E aí aumenta outra questão que vai impactar também, que é a taxa de juros, Selic, 14,75, a mais alta nos últimos 20 anos. Assim, por uma coincidência não coincidente, foi no último governo do presidente, já entrando na Dilma também. Mas a situação da economia é complicada e, de novo, estamos muito perto da denominada dominância fiscal. O governo continua soltando dinheiro, o Banco Central tem que reter. A deputada, e agora a ministra Gleisi Hoffmann, está tentando de novo jogar a culpa no Campos Neto, daquela herança maldita, mas a responsabilidade, e está sendo criteriosa, é desse Banco Central, presidido por Gabriel Galípolo. Como é que você avalia, Piperno? Sobre o Banco Central, daqui a pouco, principalmente a turma lá atrás, vai ter que explicar a história do Banco Master. Bom, mas eu acho o seguinte, o que a Danúbia falou é muito grave, porque é óbvio, assim, a inflação está caindo, mas a queda não é sentida por grande parte da população. Porque eu vou dar um exemplo muito fácil. As passagens as tarifas de ônibus urbano aqui em São Paulo ficaram sem reajuste de 2020 a 2025. Então, para quem depende exclusivamente desse tipo de transporte,
Ótimo. Então, o cidadão ia lá no supermercado e falava, puxa vida, mas os preços aqui continuaram aumentando. Aí o outro, mas eu ando de ônibus aqui, está tudo bem. De repente também houve um reajuste agora. Então é difícil você chegar, explicar para o cara, para o cidadão, que tem poucos recursos, que com seu orçamento apertado vai lá comprar uma cesta básica e os produtos estão mais caros, e você chega para ele e fala, mas a boa notícia é que a inflação, no geral, no global, ela caiu. Ele não vai sentir isso. E tem mais uma coisa, em relação ao café, que a gente inclusive já conversou aqui. O café vai continuar subindo. O café, ele, em 2025 principalmente, ele convive aí com quebras de safra fora do Brasil, e a cada viagem que o presidente faz lá para o exterior, tem lá uma delegação de produtores de café com ele. E o pessoal está indo abrir mercado e todo mundo depois aí se jacta de que, puxa vida, agora vamos exportar também para não sei quem aí. Sim. Agora há pouco foi lá para o Japão. Bombando. Foi lá para o Japão, Egito e tal, né? Exportações bombando. Ora, se o preço está disparando aqui e o país vai exportar cada vez mais, é óbvio que vai subir aqui também. E não faz muito tempo, a gente leu aqui uma manchete do jornal Valor Econômico dizendo que a produção havia até apresentado uma queda e o faturamento do setor aumentado em mais de 40%. Então esse cenário para quem produz é lindo e para quem paga, para quem consome, é péssimo. Ô Zé Maria Trindade, e aí quais são os desafios políticos que aparecem também? Porque num cenário já de popularidade ali bambeando na corda, com crise envolvendo o INSS, ainda o povo indo no supermercado e comprar remédio e sentindo que o dinheiro que dava há alguns meses já não serve mais, a situação complica. Complica e interfere em todos os sentidos. Olha, assim, a minha vida profissional, eu sempre tentei simplificar da melhor forma, traduzir a complicada vida política com palavras fáceis, com jeito que as pessoas entendem. Então, eu detesto certas palavras de substitutivo, artigos. Eu sei, mas eu não gosto de falar porque eu acho que você tem que falar para o povo, para o popular, para que todos entendam como é a história. Por isso que eu brinco com a história do Washington, com o padre Washington, o grande filósofo, que são filósofos, que falam para o povo, né, que comunicam para o povo. Por que estou dizendo isso? É porque é assim também a vida econômica. Não adianta, com toda a sabedoria dos economistas, dos ministros, explicarem tecnicamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que o povo quer saber é como ele se sente e como está a vida deles. Está pior. E eu provo. Por quê? Você pega o salário mínimo, né? É R$ 1.300 o salário mínimo. Você não sabe quanto é o salário mínimo? Eu sei quanto a pessoa recebe. Ele não quer saber quanto é o salário mínimo, quer saber quanto ele recebe, é 1.300, tirando os descontos. Aí você entra no supermercado com R$ 1.300, dá para fazer o quê? Dá para comprar o quê? Se a pessoa tiver uma doença, aí complica tudo, aí ele não quer saber. Aí vem o dono de um barzinho, de um boteco, de uma vendinha, e fala: o dinheiro sumiu. Ele não quer saber das técnicas, de quem exportou o quê, de quem importou. O dinheiro sumiu. O cliente dele, lá o clientezinho que tomava uma cerveja voltando do trabalho, já não toma mais aquela cerveja. Então é essa a realidade. E que influencia, eu sou um observador disso, no mercado de trabalho. O que está acontecendo? Os empresários teimam em pagar um salário para o trabalhador. E um salário, recebendo R$ 1.300, repito, não é o valor do salário mínimo, mas é quanto praticamente ele recebe depois dos descontos. Não dá para viver, ele prefere não trabalhar. E está tendo falta de trabalhador. Eu escuto, porque eu converso com representantes aqui, de pessoas que têm um funcionário, de quem tem dois, de quem tem 13 mil funcionários, a dificuldade de encontrar funcionários. Por quê? Porque o salário está baixo. Se ele aumentar o valor do salário, o consumidor corre, então a economia está assim, desorganizada. Exatamente, Zé.